Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer muito ao pastor Christopher, o conselho desta igreja, por essa oportunidade, especialmente porque a minha família está aqui comigo, a Alessandra, minha esposa, Sofia, o Tito e a Giana, e é sempre bom participar desses eventos com a família toda. Às vezes não é possível, nós vamos muitas vezes sozinhos, mas graças a Deus nós temos a oportunidade de ter comunhão com os irmãos, tratando de um tema tão importante. Eu trago o abraço fraternal da nossa plantação de igreja lá em João Pessoa, Igreja Presbiteriana Litorânea, uma plantação da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, lá de Campina Grande. Creio que os irmãos aqui também têm bastante familiaridade com a igreja, pastor Augusto Brainer, e Deus tem nos abençoado muito. Continue orando por nós. Nós agradecemos, louvamos a Deus pelo local que vocês têm aqui, que Deus certamente os agraciou, e nós agora também recebemos lá um local mais fixo para a nossa congregação. Então, segunda-feira agora, se Deus quiser, começaremos a nossa reforma. E como é bem pertinho, sempre que vocês estiverem em João Pessoa, por favor, cultuem lá conosco, nos visitem lá. Se estiverem passando lá pela semana, tem sempre uma casa lá para vocês poderem fazer um lanche, descansar um pouquinho. Afinal de contas, nós somos irmãos em Cristo e devemos exercer a hospitalidade. Eu queria tratar desse tema chamado educação. Aqui a conferência destacou o nome de educação reformada, e cabe. E é reformada porque demonstra essa herança teológica que nós temos, né? Não somente a igreja, os aspectos da igreja, mas tudo aquilo que a cosmovisão bíblica atinge, ou seja, todas as áreas de conhecimento. E aqui vocês vão ver então que educação reformada vai ser tratada como uma educação que flui das escrituras, educação pactual, e talvez o que você menos ouvirá, apesar de ainda ouvir, é o termo educação cristã. Isso é de propósito, tá? Não porque educação cristã seja um termo errado necessariamente, mas é um termo que muitas vezes não nos ajuda a compreender exatamente quais são os desafios que nós, crentes no século XXI, temos nessa área tão importante, a área da pedagogia. Então, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor, em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4. E aqui em Efésios 6, nós temos o texto, o local da nova aliança correspondente a Deuteronômio 6, o texto que foi lido pelo pastor Christopher. Tá? Então, nós vemos a Bíblia tratando desse assunto por toda a Escritura, exatamente pela essencialidade do assunto. É impossível nós vivermos sem educação, mas é completamente possível nós vivermos sem a educação que flui das Escrituras. E vocês vão ver aqui, né, a geração dos mais antigos, e obviamente eu me incluo nisso, são gerações, na verdade, que foram criadas de uma maneira não muito bíblica, e isso certamente traz muitas influências negativas para as nossas vidas. E agora a importância dos nossos filhos terem condições de receber esse tesouro, que certamente é misericórdia do Senhor. Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais,
não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós temos aqui esse título que você está vendo, a paideia de Deus. O texto base é esse que eu acabei de ler. Eu gostaria de mostrar para vocês então agora, de Efésios 6, versículo 4, de onde nós tiramos esse termo. Se você aqui é da área de humanas, especialmente de alguma licenciatura, da área de pedagogia, você provavelmente ouviu esse termo na sua universidade, ou num texto específico, ou um professor que tratou desse conceito de uma forma mais categórica, e devido à nossa não familiaridade, muitas vezes, com os termos originais da palavra de Deus, tanto no hebraico como no grego, isso passa despercebido ao crente. Até muitos líderes, na verdade, isso passa despercebido. E aí em Efésios 6, versículo 4, nós temos a seguinte leitura, e eu vou ler aqui duas palavras, como elas estão no grego. Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na paideia e na nutecia do Senhor. Então percebam que a palavra aí na sua Bíblia, provavelmente traduzida como disciplina, é o termo paideia no grego, e a admoestação nutecia, que dá origem àquilo que na teologia tem sido desenvolvido como o aconselhamento noutético, tá? Um aconselhamento bíblico, um aconselhamento que confronta o pecador com o poder da palavra de Deus, oferecendo a ele total esperança de transformação no processo de santificação. Então, a educação aqui, como Paulo coloca, ela fundamentalmente passa por esse conceito de nutecia, que nós não vamos tratar nessa conferência, inclusive tema de uma outra conferência, se assim for necessário, o conselho entender como sendo aplicável à igreja, essa ideia do aconselhamento pastoral, o que significa isso verdadeiramente para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos nos concentrar nesse conceito de paideia. E já começando, paideia inclui disciplina. E geralmente quando você olha para esse texto, você automaticamente é levado à ideia de disciplina física, né? A correção, aquilo que a palavra tanto ensina para que os pais corrijam seus filhos e os ensinem de acordo com os caminhos do Senhor. Mas disciplina também é mais amplo do que isso. Basta você entender a raiz da palavra, que vem do verbo discere, do latim, que significa aprender, tá? Daí o corpo discente de uma faculdade, o corpo discente de uma escola, ou uma outra palavra que flui de discere, discípulo. Então perceba que quando a gente entende disciplina nesse sentido, você estuda disciplinas, né? Quando faz um curso, nós começamos a compreender que sim, inclui essa correção, como nós entendemos, mas é muito mais amplo. E eu quero mostrar para vocês, então, essa ideia de paideia, não como algo que é pagão ou secular e que está sendo cristianizado por Paulo aqui, ou até mesmo por nós, mas é algo que flui do Senhor. Por isso, Paulo usa aqui o termo a paideia de Deus. E nesse sentido, eu queria lembrá-los que nessas palestras, vocês verão aqui o que é de mais atual naquilo que tem sido estudado em educação pactual, em educação a partir da Bíblia. Tá? Então, nós veremos muitos conceitos que talvez surjam para vocês como uma primeira vez. Nós entraremos aqui em alguns aspectos filosóficos, mas o que eu quero que vocês apreendam dessa conferência é esse fervor
por educação a partir das Escrituras. Uma educação que realmente não só pode ser, mas deve ser aplicada aos nossos filhos. De tudo que nós ouvirmos nesses dias, o que precisa ficar claro é que isso não é apenas uma opção. Eu não quero aqui apresentar uma opção dentre as demais. Eu quero apresentar para vocês aqui, como um teólogo chamado Cornelius Van Til insiste, é um sine qua non. Tá? É algo que nos faltou, como eu mencionei, gerações passadas não tiveram isso, mas os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações, até a volta do Senhor Jesus Cristo, têm totais condições, têm o privilégio de receber tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos dado graciosamente. Tá? Então, nesse sentido, o conceito de paideia nos lembra daquilo que é clássico. Tá? Você, talvez, se estiver lendo um pouquinho, pesquisando um pouquinho, você já ouviu falar sobre educação clássica. É algo que está bastante em voga no Brasil hoje. E quando eu falo em voga, eu não quero dizer que é uma moda, e nem pode ser. Os conceitos que eu apresento para vocês aqui, exatamente por serem bíblicos, eles são eternos. E se há um momento em que nós nos desfizemos deles ou negligenciamos, isso nos traz um corar de vergonha e uma necessidade de arrependimento e de retorno. Tá? Então, o que é clássico? Você pode pensar de várias maneiras. Por exemplo, um clássico no futebol, um Fla-Flu, um Brasil e Argentina, que recentemente não traz boas memórias. Perdemos aí na final da Copa América, dentro de casa, para a Argentina. Você tem aqui, mais regionalmente, América de Natal e ABC. E aí, só na área esportiva, nós teríamos todos esses exemplos. Você vai agora, então, para outras questões. Por exemplo, passa um carro mais antigo, você fala, esse é um clássico, um carro clássico. Um carro preservado, que certamente nos anos 70 era um carro super da moda, daquela moda. Você pensa nas artes, né? Música clássica. E você sabe, apesar de não ser um especialista nisso, quando começa a tocar algo parecido com aquilo que você considera clássico, você imediatamente sabe o que é. E, obviamente, quando você vê uma figura como essa, tá? Não sei se está dando para ver aí de longe, mas esse é um quadro famosíssimo, tá? A escola de Atenas, e aqui no centro você tem um mais velho, que é o mestre, que é Platão, e aqui você tem um discípulo, tá? Que é Aristóteles, tá certo? Então, esse quadro, ele é importantíssimo porque ele resume, num certo sentido, toda a filosofia e, por que não, também a questão da pedagogia. Se você entende esse quadro, você já consegue entender de uma maneira bem abrangente quais são os dilemas ou os conflitos na área filosófica e na área pedagógica, obviamente. E tudo isso só pode ser resolvido pelo Evangelho. Essa é a questão mais maravilhosa daquilo que nós chamamos de cosmovisão. Tá? Então, prestem atenção aqui. Por que eu chamo de um dilema? Você tem Platão, aqui a mão dele aponta para o céu, tá? Platão está assim. Enquanto Aristóteles, com a sua mão, ele está apontando para baixo. Esse quadro é maravilhoso, porque ele vai nos mostrar, então, exatamente um pêndulo entre idealismo. Platão aponta para o céu, fala, as respostas estão todas aqui. A gente vai ver isso principalmente amanhã, tá?
Enquanto Aristóteles fala, não, mestre, não tem resposta aqui, não tem como chegarmos aqui, as respostas estão aqui. Então você tem um conflito entre idealismo e materialismo, ou o que a gente vai chamar hoje de racionalismo. E se você já estudou um pouquinho sobre educação clássica, você vai perceber que esses dois extremos, eles continuam guiando exatamente isso. Eles continuam guiando a filosofia, a pedagogia de uma maneira geral, tá? Ou os filósofos vão muito para o idealismo, ou eles vão muito para o materialismo. A história da filosofia é esse pêndulo, e na pedagogia nós temos exatamente a mesma coisa. Inclusive, nessa questão da educação clássica. Então percebam aí, como três padrões se apresentam para nós. Um clássico platônico, que poderia se resumir em idealismo e virtude. Lembrando, amanhã a gente vai tratar bastante sobre essa questão de Platão. Um clássico aristotélico, um racionalismo ou materialismo e lógica, e um clássico agostiniano, de Agostinho. Tá? Isso é importante na história da igreja, nós não vamos ver isso aqui especificamente, mas veremos de uma maneira geral como isso se aplica a nós hoje. O clássico agostiniano, que seria exatamente esse equilíbrio a partir do evangelho, esse equilíbrio, essa demonstração clara do que é, na verdade, aquilo que precisa ser aplicado na área da pedagogia. E aqui eu eu resumi isso como receptivismo criativo. A gente vai tratar dessa ideia no domingo pela manhã, na escola dominical, e sabedoria. Tá? Lembrando, não se percam aqui nos conceitos. A ideia é, pelo menos, ativar em vocês um desejo por pesquisa nessa área. Graças a Deus tem muito material já em português nessa área, e se você lê em inglês, o tesouro é ainda mais rico. De qualquer maneira, prestem atenção. Você tem os dois extremos, o clássico platônico e o clássico aristotélico, e o equilíbrio, a manifestação clara daquilo que é reto, daquilo que é certo, por meio do evangelho no classicismo agostiniano. Só um exemplo de como nós devemos tomar cuidado também nessa área, quando você começar a pesquisar, quando você começar a estudar sobre isso, ou se você já estuda. Satanás é muito perito em tornar aquilo que é bom em ídolo. Tá? Se Satanás não consegue nos livrar daquilo que é bom, ele então toma o que é bom e faz com que aquilo seja o nosso próprio Deus. Tá? E aí nós podemos sim idolatrar o classicismo. Esse é um problema grave, por quê? Eu não quero de modo algum tratar com vocês aqui nessas palestras sobre educação clássica como um fim nela mesma. O que eu quero mostrar para vocês é que a educação clássica, ela precisa ser pactual. Por isso a gente chama, geralmente você vai ver também nos meios cristãos, quando isso é tratado, educação cristã clássica. Tá? Não educação clássica cristã, porque até esse termo está tentando nos mostrar que é uma ideia, algo que está sendo cristianizado, e esse não é o ponto. Vejam aqui um exemplo na prática. David Hicks, tá? Você, ao estudar sobre esse assunto, vai se deparar com esse autor. Ele segue o idealismo platônico, o classicismo platônico, e olha o que ele diz. A primeira característica de uma escola clássica é sua confiança na dialética. A dialética é importantíssima. Já preciso dizer aqui para o conselho que a gente tem que fazer a conferência sobre educação 2,
onde eu vou tratar aqui com vocês somente sobre educação clássica, tá? À luz das Escrituras, a partir das Escrituras. Então, a dialética, você vai perceber que é importantíssima na metodologia pedagógica, mas não é a confiança nela que nos traz esperança. Tanto é que você tem a resposta de Chesterton, um pensador cristão agostiniano, tá? Seguindo esse classicismo agostiniano, que diz: o propósito de uma mente aberta é o mesmo propósito de uma boca aberta, ela deve ser fechada em algo, tá? Então percebam que até mesmo na teologia, a gente pode dizer, não, o que importa é o debate, você tem a sua posição, eu tenho a minha, nós debatemos, nós usamos a dialética, e assim nós estamos crescendo enquanto seres humanos, enquanto cristãos. E você certamente tem aprendido que na herança da igreja reformada, a confessionalidade, ou seja, fecharmos a teologia em algo que é eterno, que é bíblico, que perpassa tempo e gerações, é fundamental. Então, a dialética não é descartada, mas ela não pode ser um fim nela mesma. Chesterton nos mostra claramente isso. E aí, eu queria apresentar para vocês também um outro nome, Douglas Wilson. Douglas Wilson é um dos autores mais usados hoje na teologia reformada. Você já deve ter tido contato com a série da Cleary, né, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre masculinidade. Douglas Wilson é esse homem que também tem trabalhado muito na área de educação cristã clássica, tem sido muito usado por Deus. E sempre que eu o menciono, eu faço um parênteses, porque nós precisamos fazer isso, tá? Douglas Wilson, ele é excelente nessa área do pacto. Adquiram os livros, leiam os livros, mas saibam que Douglas Wilson, infelizmente, assim como vários outros, tem um pezinho de barro muito, mas muito grave. Douglas Wilson, ele tem uma visão sobre justificação pela fé somente, e muitas vezes se envereda também pela teologia da visão federal. Todas essas coisas o conselho de vocês pode tratar de maneira mais adequada com vocês no dia a dia, na caminhada da igreja. Mas esse parênteses é importante para que nós, muitas vezes, tenhamos cuidado, né, para saber quem estamos lendo e como devemos ler essas pessoas, especialmente quando elas apresentam tão claramente desvios importantes em doutrinas fundamentais como a justificação. De qualquer maneira, Douglas Wilson, ele escreve a respeito de educação cristã clássica, e ele usa em um de seus livros a ilustração de Mark Twain, que é um autor também considerado clássico, né? Não porque ele é antigo, mas porque suas obras são clássicas, suas obras, por alguma característica, conseguem então entrar nessa seara do clássico. E Mark Twain, na sua vida pessoal, ele costumava fazer muito uso de palavrões e xingamentos. Um belo dia, sua esposa, cansada de tanto ouvi-los, vai até ele e calmamente repete todas as palavras obscenas ouvidas até aquele dia. Quando ela terminou, Twain disse: querida, você conhece as palavras, mas não sabe o tom. Twain aqui, ironicamente, como ele sempre fazia, demonstra para sua própria esposa que não basta conhecer o palavrão. Existe um tom adequado para se usar a palavra obscena. E essa ilustração de Douglas Wilson é uma ilustração que mostra para nós, cristãos, que temos enveredado aí nesses caminhos de maneira legítima, tá? Quem aqui mais antigo já tinha ouvido falar sobre cosmovisão há alguns anos? Mas se você pergunta para a garotada, para a nova geração, cosmovisão é algo básico.
cosmovisão cristã, todas as áreas da filosofia sendo tratadas à luz das Escrituras, pela teologia sendo mais uma vez a rainha das ciências. E é muito perigoso porque às vezes nós abraçamos algumas coisas sem necessariamente conhecermos de fato o que elas são. Por isso o Douglas Wilson usa a ilustração dizendo o seguinte: nós cristãos já aprendemos muitas palavras, cosmovisão, paradigma, epistemologia, trivium, uma palavra fundamental para a educação clássica, mas de certa maneira ainda não aprendemos o tom. Tá? Você tem aí, não sei se é o caso aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, mas você percebe em algumas regiões brasileiras, inclusive por causa dessa facilidade da internet, das redes sociais, você vê muitos jovens cristãos, principalmente, envolvidos em debates teológicos e muitas vezes usando esses jargões, como se isso fosse o suprassumo do cristianismo. Eu já li tal autor, eu consigo tratar tal assunto profundíssimo na teologia, mas quando você olha para a vida daquela pessoa, inclusive por causa disso que ela faz na internet ou nas redes sociais, você percebe uma falta tremenda de piedade. E a conclusão é exatamente essa: cosmovisão cristã não é a mesma coisa que um jargão de cosmovisão cristã. Eu não é o meu desejo que vocês saiam daqui maravilhados então com essas novas palavras, esses novos conceitos, vai comprar esse livro, vai começar a devorar Douglas Wilson. Não. O próprio Douglas Wilson coloca o seguinte, vejam só: quando andamos em obediência ao Evangelho, adorando e vivendo como Deus requer de nós, ouvindo sua palavra, cantando seus salmos, comendo a sua mesa, honrando nossos pais, amando nossas esposas, respeitando nossos maridos, ensinando nossos filhos, cortando a grama e também lendo e lecionando história, ciências, literatura, etc. Aí é que nós temos uma cosmovisão cristã. E aqui nós poderíamos trocar então a palavra cosmovisão por paideia, para nós entendermos um pouquinho melhor o que significa esse termo. O que significava para os gregos e o que significava principalmente para Paulo, quando ele escreve Efésios. Quando ele escreve essa carta e traz esse vocábulo tão importante para aqueles dias e tão importante para nós hoje. Então, pergunte-se nessa noite, se essa vida cristã descrita aqui, que obviamente não é uma lista exaustiva, se essa é uma vida cristã que é suficiente para você. Ou a vida cristã descrita aqui é simples demais, nós precisamos de outras manifestações, nós precisamos de outras experiências. E percebam aí como dentro dessa simplicidade do cristianismo, simplicidade do evangelho, ele coloca lendo e lecionando, ou seja, estudando, aprendendo e ensinando história, ciências, literatura. A educação pactual, ela tem a ver exatamente com isso. E o objetivo então deve ser esse: a não ser que o culto ao Deus vivo esteja no centro de nossas vidas e comunidades, e, portanto, no centro da educação de nossos filhos, então cosmovisão cristã na educação será apenas mais um experimento intelectual vazio. Nós precisamos educar os nossos filhos para a glória de Deus. Mas até isso pode ser um jargão. Até isso pode ser uma resposta pronta. O que é que significa treinar, criar os nossos filhos para a glória de Deus? É para que eles sejam doxológicos. Outra palavra aí da teologia importantíssima. Para que eles manifestem doxologia. Para que realmente
tudo o que eles fizerem, desde uma continha simples de matemática, até uma grande descoberta científica, ou a pintura de um quadro, ou a composição de uma música, ou um exercício físico, seja realmente para louvor e honra do nosso Redentor. Qual é o seu objetivo nessa conferência? A resposta é bem clara. O nosso objetivo em relação à educação cristã clássica, como eu estou chamando essa primeira palestra, é sermos obedientes a Efésios 6:4. E aqui eu queria voltar com vocês para Efésios 6:4, por favor. E eu queria mostrar para vocês uma outra diferença importante, que a tradução no português perde um pouco. Efésios 6:4 diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na paideia e na nutecia do Senhor. E quando você compara aqui a palavra pais no versículo 4 com a palavra pais no versículo 1, percebam aí, Efésios 6:1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. No português é a mesma palavra. No português é exatamente a mesma palavra, mas no grego não é. E isso traz uma carga de responsabilidade muito grande aqui. Porque no primeiro versículo, Paulo está dizendo: obedecei a vossos progenitores. Essa é a palavra lá, literalmente. Ou seja, progenitores indica pai e mãe. Tanto é que ele traz o quinto mandamento. O quinto mandamento, obviamente, aplicado a pai e mãe. Mas quando ele vai para o versículo 4, ele usa a palavra pais homens. Ele está chamando a atenção de nós homens, sacerdotes do lar, maridos, cabeças, líderes espirituais de nossas famílias. Nós somos, a partir de Efésios 6:4, obviamente tratando de toda a Escritura, Deuteronômio 6, num certo sentido, já falava sobre isso. Nós, homens, somos os principais responsáveis pela paideia de Deus em nossos lares. Agora faça uma pesquisa rápida. A gente não precisa sair desse salão. Geralmente, mesmo em uma família cristã, em se tratando de educação em casa, quem é que mais se dedica a isso? Percebam que eu estou usando o advérbio geralmente. É a mãe, é a esposa. Quem geralmente vai às reuniões de pais e mestres nas escolas são as mães. Para quem é que as professoras mandam bilhetinhos da escola para casa? Para as mães. E nós homens podemos facilmente nos desculpar ou continuar nos escondendo dizendo: mas nós somos os provedores, eu não tenho tempo para isso, eu trabalho para pagar a melhor escola de Natal para os meus filhos. Se tem alguém que precisa ter algum tempo para eles, é a minha esposa, sim. E percebam, quando Paulo aqui em Efésios 6:4 usa pais, ele não diz que exclusivamente é dos homens a função, isso é óbvio, tá? Não é isso que Paulo está dizendo. Afinal de contas, a esposa continua sendo auxiliadora, inclusive nessa área, e talvez ela continue sendo sim a que vai passar mais tempo e ter maior dedicação nessa questão. O meu ponto aqui, o confronto é: nós pais geralmente não nos envolvemos em nada nessa área na vida dos nossos filhos. Nós não conhecemos a vida dos nossos filhos em relação à educação deles. Sabe um outro exemplo muito importante dentro da igreja que manifesta um pouco essa ideia errada do envolvimento de homens masculinos na educação de crianças? Não sei se é o caso aqui, mas na maioria das igrejas, quem são os professores das crianças na escola dominical? São as tias ou são os tios?
Quem são aqueles que se dedicam à salinha das crianças? São as irmãzinhas da igreja? Ou são os irmãos da igreja, pais, maridos, que sim, podem estar ali, possivelmente de uma maneira mais prática, com a esposa, o casal fazendo isso? Mas a realidade é que quando Paulo chama a atenção da igreja, lá em Éfeso, naquele momento, você pode perceber, a minha ideia é pregar um sermão em Efésios no domingo, e mostrar como essa carta, ela é extremamente patriarcal, chamando exatamente a atenção para nós nesse sentido, de como a paideia, cosmovisão, teologia, tudo aquilo que envolve a igreja, especialmente nessa área, ela precisa ser guiada, liderada, puxada pela masculinidade. E assim, nossas esposas, nossos filhos, as próximas gerações, elas são marcadas exatamente por essa liderança, por esse equilíbrio maravilhoso. Eu poderia entrar aqui, são várias aplicações. Por exemplo, eu fiz letras, né? E você sabe que também, mais uma vez, faz uma pesquisa rápida, olha lá para curso de pedagogia, praticamente só tem mulher. Curso de licenciatura, praticamente só tem mulher, né? E eu lembro até de uma brincadeira que fizeram em uma das disciplinas lá na universidade, em que acho que era só eu e um outro rapaz naquele curso específico, e uma menina comentou que o namorado dela nem se preocupava com ela na faculdade, porque se tivesse homem seriam todos homossexuais. E esse rapaz do meu lado falou assim: deixa o namorado continuar pensando assim, pode ficar tranquilo. Deixa ele continuar pensando assim, que ele vai ter uma dor de cabeça logo, logo. Tá? Então, é engraçado que, conversando recentemente com o presbítero César, que é médico lá de Belo Horizonte, também bastante envolvido nessa área de educação, ele falou que, como médico, ele tem percebido como a maioria das pessoas formadas em medicina agora são mulheres. Ele até fez a colocação, talvez sem nenhuma estatística real, mas ele falou assim: logo, logo as urologistas serão mulheres. Então, mais uma vez, a ideia aqui não é simplesmente dizer de uma luta de masculino contra feminino, mas de mostrar essa manifestação de Deus aqui, principalmente na área da educação, um resgate dos pais, um resgate dos maridos, para que nós realmente busquemos essa paideia de Deus. E aí, nós entendemos que a paideia de Deus não é uma reformulação da pedagogia, simplesmente, tá? Mas sim o estabelecimento de uma civilização cristã. Eu falei para o pastor Christopher, eu não quero que essa conferência seja apenas mais uma conferência. Ok, terminou lá domingo e tal, ufa, segunda conferência reformada, vamos pensar na terceira agora, mais conhecimento adquirido, maravilha, vamos comprar livros e tal. Não, não, não. Sinceramente, honestamente, se dessa conferência algo ligado à educação não surgir na prática, essa conferência foi uma tragédia. E é claro que eu não estou dizendo que tem que ser necessariamente uma escola, isso envolve finanças, isso envolve planejamento, isso envolve muitas coisas. Mas o que é que vai mudar na sua vida, na vida da igreja, em relação a essa questão? Que seja, se for o caso aqui, não sei, mais uma vez, que seja que mais tios deem aulas para as crianças, nesse sentido, tá?
Então, a ideia não é simplesmente de proteger os nossos filhos, vamos ter agora uma escola cristã em Natal, maravilha, eles vão ficar numa bolha, não é isso. É o estabelecimento de uma civilização cristã, e preciso chamar a atenção também de vocês, não meramente conservadora. Um outro perigo dos nossos dias. Ao estudarmos esse assunto, quando você for pesquisar, e se você já tem pesquisado, você vai perceber o quanto o conservadorismo se tornou um ídolo nos nossos dias. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque tem muitos conservadores por aí, falando à torto e à direito na internet, tendo muitos discípulos, inclusive cristãos, e esses conservadores, eles não têm o Espírito Santo. São conservadores que se levantam de maneira direta, por exemplo, contra a reforma protestante. Como é que você vai ser discipulado ou guiado por esse tipo de coisa? Perceba que eu não estou aqui dizendo que nós não devemos entender o conservadorismo. É claro que sim, a partir das Escrituras. Mas são exatamente as Escrituras que nos mostram que os maiores inimigos de Jesus Cristo eram os conservadores da época. Os fariseus, os saduceus, eles eram os conservadores. Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque é muito fácil nós nos perdermos nessas questões e desperdiçarmos aquilo que é manifestado enquanto paideia. E aqui eu queria trazer 2 textos para mostrar exatamente essa ideia fundamental. Paideia, quando você estuda, todo mundo vai falar, é um conceito grego, um conceito ali, daquele momento, quando o Império Grego dominava o mundo, e eles desenvolveram isso, principalmente em Platão e tantos outros filósofos, e essa herança está guardada para nós há séculos, e estamos redescobrindo isso. Não! O que nós precisamos redescobrir é aquilo que Paulo aqui ensina, é a paideia de Deus. Por favor, entendam isso. Nós não estamos aqui cristianizando Platão, nós não estamos cristianizando Aristóteles, nós não estamos cristianizando classicismo grego ou romano. Não podemos fazer isso. Assim como não podemos cristianizar absolutamente nada, porque isso é uma tentativa frustrante e frustrada de estabelecer a civilização cristã. Logo, olhe comigo aí, por favor, em 1 Coríntios 10, 26. 1 Coríntios 10, 26. E aqui nós temos a resposta. A paideia pertence a quem? 1 Coríntios 10, 26 diz: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo pertence a Deus. E quando você olha para o que aconteceu lá no classicismo grego, no classicismo romano, e que depois então, no medievalismo, começa a voltar a ser mais ligado à igreja, você vai perceber que não foram, o conceito de paideia não é dos gregos. Se teve alguém que emprestou de alguém, foram eles que emprestaram do povo de Deus. Isso acontece muitas vezes, em todas as gerações. Nós somos o povo de Deus, o Senhor Deus nos manifesta por revelação geral e revelação especialíssima na palavra, aquilo que nós precisamos fazer no mandato cultural, mas quem é que geralmente faz? Os ímpios. E não é porque eles fazem que isso procede deles. A pergunta não é como é que um ímpio consegue ser um grande cientista. A pergunta é por que aqui, nesse salão, nós não temos
grandes cientistas. A pergunta não é, ou a surpresa não é, como pecadores que odeiam a Deus conseguem se destacar no mundo. A pergunta é, como é que homens e mulheres piedosas não têm essa grande manifestação para a honra e glória do Senhor? Dá uma olhadinha aí no outro texto, por favor. 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3:16. E aqui fica claro, né? Se Paulo, usando paideia, lá em Efésios, geralmente a tradução é disciplina, dando um limite desnecessário à palavra ali, aqui nós temos uma tradução melhor. Vejam como isso está no contexto também de criação de filhos. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós tivéssemos mais tempo aqui, nós faríamos uma breve pesquisa e vocês ganhariam um prêmio. A gente não tem nem tempo e nem o prêmio. Mas mesmo assim, olhem para o versículo 16. E qual vocês acham aí que é a palavra paideia no grego? Muito bem, educação, acertaram. Educação na justiça. Vejam como Paulo agora está mostrando que, a partir das Escrituras, das sagradas letras, o homem, ele é completamente tratado em ensino, repreensão, correção e paideia na justiça. Aqui, como nós veremos já já, eu não posso ser categórico, mas eu creio que Paulo está dando uma cutucadinha em Platão. Nós veremos isso amanhã. O conceito de justiça em Platão, o conceito de justiça a partir da paideia grega. E Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, justiça de fato, somente por meio de uma paideia à luz das Escrituras. E vejam, Paulo não está aqui dizendo que numa escola pactual verdadeira você só estuda a Bíblia, não. O que Paulo está dizendo é que numa escola pactual verdadeira, tudo que você estuda é a partir da Bíblia. As escolas cristãs, que inclusive existem hoje, elas ou nunca tiveram isso, ou se tiveram, perderam completamente. A escola cristã hoje, ela é cristã porque tem um momento de culto durante a semana, algumas reuniões de oração, talvez os alunos tenham uma aula de Bíblia, mas matemática, biologia, química, física, tudo é ensinado secularmente. O currículo, os livros, os professores não são nascidos de novo ou transformados pela palavra de Deus. E nesse sentido, então, pergunta-se, né? Cada escola cristã deve adotar um maravilhamento infantil, absoluto e implícito, em relação à glória das Escrituras. Você acredita em gigantes e dragões? Aqui, um outro aspecto para essa segunda etapa aí da educação clássica. A Bíblia nos ensina a respeito de gigantes e dragões. Não é só o mundo da fantasia, os livros de imaginação importantíssimos. E cadê esse maravilhamento pelas Escrituras? Não só nas nossas crianças, mas em relação a nós mesmos.
E se não for pelas Escrituras, nós perderemos a batalha certamente. E aqui, já caminhando para o fim, eu mostrei para vocês a primeira cutucada de Paulo em Platão, quando ele usa o conceito ali de paideia na justiça. Por mais que Platão tentasse, era impossível que ele chegasse ao conceito pleno de virtude, de justiça, de bondade. Não tem como. E Douglas Wilson também traz isso de maneira muito maravilhosa. Ele mostra como Paulo provavelmente também deu uma cutucada em Aristóteles, quando ele escreve 1 Coríntios 2. Tá? Aristóteles usou a palavra psíquicos para descrever homens e mulheres no seu máximo potencial, ou seja, o produto final do processo da paideia clássica. Esse era o objetivo. Não se assuste. Isso a gente vai ver na segunda palestra de amanhã. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui as emoções que vocês vão sentir. Se vocês não estiverem sentindo isso ainda, por favor, sintam agora, tá? Essa primeira palestra é de encorajamento, empolgação. Você quer sair daqui e montar uma escola. Aí a primeira palestra de amanhã começa a tirar essa emoção de você. Você começa a ficar um pouquinho desesperado. Aí a segunda palestra de amanhã, ou seja, a terceira, deixa você completamente desesperado. Você vai querer sair daqui diretamente para fazer um gabinete com o pastor Christopher. Vamos fazer fila ali. Ele vai dormir tarde, sábado à noite, né? Afinal de contas, domingo eu vou pregar, então o pastor Christopher vai passar. Mas a quarta palestra, e obviamente os 2 sermões de domingo, vão nos trazer esperança completa, graça maravilhosa do Senhor, para assim, então, ao vermos a realidade dos fatos, como eles são, aplicarmos de maneira bíblica e correta aquilo que nós precisamos. Ou seja, os gregos pensavam assim, tá? O homem, o cidadão, ele deve ser bem treinado pelo Estado, pela polis, que por sua vez, então, esse cidadão vai lá na frente, de maneira virtuosa, servir a polis, e você tem, então, um sistema que se retroalimenta. Se você não se vê nesse sistema, bem-vindos, vocês estão nesse sistema. Tá? E isso não se resume ao Brasil, gente. Isso é mundial. Mas eu gosto de dizer que no Brasil isso parece ficar ainda mais evidente. O Estado nos treina por uma paideia humanista, para que nós, então, enquanto cidadãos, sirvamos ao Estado e esse sistema se retroalimenta. E nós estamos vendo aqui, mais uma vez, lembra? Que paideia não é simplesmente uma transformação da pedagogia, o estabelecimento de uma escola, o uso adequado da educação domiciliar, como nós veremos aqui também. É o estabelecimento de uma civilização cristã. Vá comigo, por favor, para 1 Coríntios 2,14. Coríntios 2, versículo 14. A leitura aqui é um pouco longa, mas por favor entendam, necessária, exatamente para entendermos o contexto. Lembrando que aqui Paulo parece estar, tá? Não é categórico, não tem como a gente dizer, está fazendo isso, mas parece muito, porque a palavra psíquicos, ela é usada por Paulo aqui de propósito, parece. Se o psíquicos era o homem ideal grego, olha o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito,
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Prestem atenção agora, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No versículo 14, homem natural é psíquicos. Paulo diz aqui então, o psíquicos, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então vejam como um crente lá em Éfeso receberia essa mensagem. Ele sempre entendeu na cultura dele que o psíquicos é o ideal. Ele vai para a academia, ele vai para a escola, ele vai para o treinamento mais específico em alguma área de conhecimento para ser um psíquicos. Ele precisa dessas virtudes, ele precisa ser treinado como um grande cidadão, para então continuar servindo aquele que o treinou. Mais uma vez, se você não consegue se enxergar nesse paradigma, é exatamente essa a nossa vida. E graças a Deus, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito, Deus tem nos dado olhos para enxergar aquilo que nós não víamos há gerações. Paulo diz então, o psíquicos é nada. Diante, versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo faz um jogo de palavras, no versículo 15 ele usa a palavra pneumáticos, o homem espiritual. O homem, ele complementa no versículo 16, que tem a mente de Cristo. Eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, por isso o encorajamento. Eu chamei a atenção lá atrás, cadê os grandes cientistas, cadê os grandes artistas, cadê aqueles que realmente manifestam, inclusive na sociedade, uma certa importância? Não que isso deva ser um objetivo necessariamente. Mas nós olhamos, mesmo que os ímpios se destaquem, mesmo que isso, ao longo da história, paideia seja associada aos gregos, aos romanos, e não necessariamente à igreja cristã, quem é que tem a mente de Cristo? Eu e você. Porque nós somos regenerados, nós temos o Espírito do Senhor. Eu e você não precisamos de discipuladores da internet que muitas vezes falam o que nós queremos ouvir, sim, porque temos sede disso. Mas somos eu e você, então, que precisamos, à luz das Escrituras, ensinar aquilo que o povo de Deus precisa ouvir na construção dessa civilização cristã. E a outra pergunta é bem simples: você quer que o seu filho seja um psíquicos ou um pneumáticos? Você sabe por que você batiza o seu filho? Porque você, pelo menos naquele momento da sua vida, você deseja que ele seja um homem espiritual, um psíquicos. Você crê nas promessas, você crê na fidelidade do Senhor. Mas olha só o choque disso: nós batizamos os nossos filhos e eles estudam nas escolas que eles estudam. Nós batizamos os nossos filhos, e o resto da vida deles, a não ser no domingo, ou eventualmente em alguma questão da igreja,
eles não vivem de acordo com o pacto, eles vivem de acordo com uma paideia secular. E Deus está chamando a atenção, então, exatamente para isso aqui. Paulo não era contra o conceito de paideia. Vocês vão ver amanhã. A solução disso não é desprezar Platão, não é desprezar Aristóteles. Não. A ideia é ser contra uma paideia fundamentada em sabedoria humana autônoma. Por isso, esse maravilhamento com a palavra de Deus. Por isso, esse maravilhamento. Paulo nos ensina que os filhos da aliança devem ser criados na paideia de Deus. Diferentemente dos pais em Éfeso, a quem essa ordem foi dada em primeiro lugar, nós temos uma herança de mais ou menos 2000 anos, na qual a maior parte do trabalho já foi feita. Não precisamos inventar a roda, mas temos que fazê-la rodar. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, essa palavra eu nunca ouvi, ou talvez você tenha lido recentemente sobre isso. Por quê? Por causa da infidelidade das gerações anteriores. E percebam que tudo isso que tem acontecido, e também não é só no Brasil, vem do Senhor. Ele está chamando a nossa atenção. Ele está, num certo sentido, perguntando, sim, e agora? O que é que vocês vão fazer nessa geração? Vai ser mais uma vez só um monte de livro na estante? Ou esses livros vão ser lidos por vocês e concretizados pelo poder do Espírito na realidade de uma experiência pactual real? Eu volto a perguntar, os nossos filhos são batizados na igreja, em que escolas eles estudam? Nossos filhos são batizados na igreja, quanto tempo eles passam com ímpios? E nós achamos que o domingo, ou uma escola dominical é suficiente. Ou uma classe de catecumenato, ou isso, ou aquilo. Certamente não é. E essa próxima citação demonstra a minha vida, eu espero que demonstre a sua também. A geração mais antiga. Eu acreditava em Deus desde a infância e nunca abandonei esta crença. Mas a cada lição, em cada classe, o dia inteiro, todos os dias, durante 12 anos, eu era ensinado a pensar como um ateísta no contexto acadêmico. E eu nem sabia que estava sendo doutrinado. Os resultados de tal exposição a um pensamento não bíblico e neutro em relação a Deus, na minha própria mente, não deveriam ter sido tão surpreendentes. Jesus ensinou, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Lucas 6,40. Tendo sido treinado por 12 anos em escolas governamentais, e aqui não é simplesmente uma escola pública, pode ser uma escola privada também, a mais cara de Natal. Ela é conduzida pelo Estado, pela paideia estatal. Tendo sido treinado por 12 anos em escolas assim, onde, como questão de princípio, Cristo não é exaltado como Senhor de todas as coisas, eu naturalmente não tinha uma ideia correta do senhorio de Cristo. Para mim, Cristo tinha se tornado relevante apenas em relação a conceitos bem estreitos de moralidade e culto, as coisas da igreja. E mesmo assim, eu pensava que era um bom cristão. Eu não era. Eu era um aluno que havia sido perfeitamente treinado para se tornar como o seu mestre. Isso é idolatria. Eu falei para vocês sobre David Hicks, do classicismo platônico. Agora eu vou citar Mortimer Adler, do classicismo aristotélico. E talvez vocês já tenham lido um livro importante de Mortimer Adler, Como Ler Livros. São nomes famosos nessa seara. Mais uma vez, não estou dizendo para vocês não lê-los, eu estou dizendo para vocês lê-los com cuidado, sabendo o que estão lendo e como devem ler.
Olha o que Adler diz: somente as artes liberais podem providenciar um padrão para que se julgue a excelência no ensino, para se medir a eficiência dos meios educacionais e para inventar outro. E as artes liberais não são nem pagãs nem cristãs, mas humanas. Essa relativização que Adler traz no final, bem aristotélica, nos mostra o perigo de tudo isso. Não teremos tempo aqui para mostrar para vocês nessa conferência que as artes liberais, elas de fato são de Deus. Elas procedem da eternidade. Mas o cuidado então que nós devemos ter é exatamente esse aqui. As artes liberais nos libertam de fato, mas somente enquanto estiverem fundamentadas no Evangelho. Eu vou pular aqui, isso aqui seria um breve exercíciozinho, mas não o faremos, já concluiremos agora. Uma outra citação do Mark Twain, que até onde eu sei, não tinha temor a Deus, mas como tantos homens por graça comum conseguiram dizer coisas tão claramente verdadeiras, né? Mark Twain disse o seguinte: em primeiro lugar, Deus fez os idiotas. Isso foi só um treino. Então ele criou os conselhos deliberativos das escolas. Bem ácido, bem irônico, bem sarcástico como ele era. Ele tenta demonstrar aqui como as escolas, no final das contas, são péssimas ferramentas para a criação de filhos. É óbvio que nós não precisamos caminhar ou seguir esse caminho, principalmente quando nós entendemos que escolas podem ser ferramentas baseadas na Escritura e que vão ser maravilhosas para os nossos filhos. Mas a ideia aqui é justamente essa. Mark Twain, ele pode até ter se libertado da escola aos 11 anos de idade. Ele não vai mais para a escola. E ele foi muito famoso, escritor de renome. Estudou sozinho ou foi educado domiciliarmente. Ele se libertou da escola, mas não da educação. O problema de Mark Twain e de vários outros é que ele nunca se libertou de si mesmo. Ele nunca se libertou de seus pecados. E esse é, no final das contas, o objetivo da educação pactual. É fazer que os nossos filhos não apenas recebam o batismo, o sinal da aliança na mais tenra idade, mas que eles cresçam em todas as áreas da vida, principalmente na piedade, sendo libertos deles mesmos, de seus pecados. Eu queria terminar com um texto muito conhecido, Lucas 6, que também nos encoraja nessa área específica. Lucas 6, de 46 a 49. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu espero que vocês, depois dessa palestra hoje, saibam exatamente o que fazer para começar uma escola pactual. É claro que não. Mas eu gostaria muito que nós saíssemos daqui nessa noite, entendendo que isso não é um privilégio nosso, é um dever. Eu gosto muito dessa ilustração. Deus chamou um agricultor para fazer uma arca, Noé. Noé foi obediente às instruções do Senhor.
E nós também não precisamos ser especialistas em pedagogia para construirmos caminhos pedagógicos para os nossos filhos, para que as promessas pactuais sejam cada vez mais concretas e verdadeiras em suas vidas. E se Deus tem dado a essa igreja homens e mulheres com esses dons, isso fica ainda mais fácil. Que Deus nos ajude a sermos obedientes àquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Oremos ao Senhor. Senhor Deus bendito, te agradecemos porque sabemos que isso tudo procede do Senhor. Sabemos que isso não é um movimento meramente humano de alguém que descobriu alguma coisa fantástica que nunca tinha existido antes. Não. É um movimento de descoberta, sim, ou melhor, de redescoberta. É uma herança que sempre foi nossa e que por vários motivos foi perdida. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de não apenas redescobrir, mas de colocar em prática, ó Deus, esses princípios a partir da Tua palavra. Abençoa essa igreja. Que essa conferência não seja apenas mais uma conferência teológica, mas que seja algo que realmente desperte os meus irmãos aqui a trabalharem arduamente nessa área pedagógica na cidade de Natal. E aqui sejam um luzeiro para o mundo. E os filhos da aliança aqui e tantos outros sejam treinados para serem como pneumáticos, aqueles que têm a mente de Cristo e que pensam os pensamentos de Deus e que, usados pelo Teu Espírito, estabelecem uma civilização cristã. Ó Deus, que isso não seja um sonho, pois nós sabemos que não é uma utopia, é o Teu plano, é a Tua vontade para o Teu povo desde o Éden. Ó Senhor, manifesta o Teu poder cada vez mais no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.